As personas são uma forma mais recente e um pouco mais tangível de entender o seu público. Bom, o que são personas, né? São personagens fictícios, ou seja, de mentirinha, que nos auxiliam a visualizar o público e a gente entender os comportamentos dessas pessoas, né? A partir dessa persona, fica então mais fácil da gente projetar soluções personalizadas que sejam adequadas ao nosso cliente. Porque a persona dá uma cara, sabe? Você consegue imaginar uma pessoa assim, quase... vou explicar um pouquinho melhor, veja bem. O que a persona faz assim? Ela tenta juntar justamente esses dados demográficos com as questões de gostos, desgostos e comportamento. Então eles pegam essas coisas que são interessantes do público-alvo e adicionam outras coisas para poder completar um pouquinho esse retrato. E aí, a partir daquele mesmo público-alvo, né, por exemplo, sexo masculino, né, um homem de 30 a 40 anos, de família que está na televisão e tem paixão por comida, a gente pode imaginar de mentirinha o Lucas. E tem ali seus 32 anos. O Lucas, assim, esse personagem imaginário nosso, a partir das características que a gente percebeu de nosso público, a partir de entrevistas e tudo mais, a gente viu que tem algumas características que são mais ou menos comuns, assim. Então vamos colocar aqui. O Lucas é um homem de 32 anos, designer atualmente, ele é diretor de arte em agência, ele gosta de passear com o seu cachorro, comportamental, nessa coisa, se alimenta de forma saudável, mas toma uma com os amigos de vez em quando, né? Ele não é careta. Ele mora na zona sul, né, que é uma zona um pouco mais privilegiada financeiramente da cidade, com umas diversas, assim, uma grande diversidade de comércio, né, de lugares para comer, etc. E ele mora mais perto do trabalho, que é mais adequado, corta gastos e desestressa ele um pouco. O Lucas ganha cerca de R$ 4.000 por mês. Pra gente, a partir dessa descrição, a gente tem que conseguir se imaginar ali como se fosse tomando um chá com o Lucas, tomando uma cerveja com o Lucas, que seja. Né? E aí a gente consiga quase que conversar com esse Lucas na nossa cabeça para poder tentar responder algumas perguntas do nosso negócio. O Lucas ele não existe, né? Sendo bem direto ao ponto, ele é um personagem. Mas ele representa, o Lucas, ele representa quem que é o nosso cliente ideal. Quem que a gente mais gostaria de atender. E as pessoas, assim, elas podem ter as mais diversas utilidades. Essa é uma delas, né? Você imaginar quem que você gostaria de atender de verdade. Mas ela pode servir também para poder meio que simbolizar ali, né? Representar o seu cliente médio, os seus diferentes perfis de público, né? E assim por diante. Mas que no caso, o nosso cliente ideal. E aí, para que serve esse Lucas, essa persona, né? Ele serve para a gente criar essas soluções personalizadas, né? É como se a gente sempre pensasse no Lucas, sempre perguntasse para o Lucas antes de fazer alguma ação da nossa empresa. Que a gente está com ele na cabeça, né? A gente vai tomar um chá com ele. Então, assim, quando você vai lançar um novo produto, será que o Lucas, ele gostaria desse novo produto? Sabe, pensando no restaurante, né? Ele é fitness, mas gosta de tomar uma cerveja. Será que se eu lançar uma cerveja com low carb, né, baixo carboidrato, será que ele vai curtir essa ideia? Será que o Lucas, se eu começar a colocar só fritura, agora não pode, mas não tem mais grelhados, cortei grelhados porque estava dando um gasto, mas o meu perfil é todo Lucas. Lucas é saudável, gosta de grelhado. Se eu cortar grelhado, ele vai parar de ir na minha empresa, vai parar de ir no meu restaurante. Mas será que ele vai gostar se eu lançar uma versão light de algum prato, por exemplo? E assim por diante. Então, quando você vai lançar um produto, será que a persona, no caso aqui o Lucas, será que ele gostaria desse produto que a gente vai lançar? Como que o Lucas gostaria de ser chamado, né? Não é de senhor, ele é designer, ele é mais descolado, mais tranquilo. Ser chamado de senhor é bem até possível que ele comece a suspeitar de você, vai afastar essa pessoa. Então você tem que criar essa conexão. Como que o Lucas gostaria de ser chamado? Como que ele conversa? É mais casual? É mais sério? Como que ele ficou sabendo da empresa? Ele usa muito WhatsApp? Ele usa muito Facebook? O pessoal está migrando de lá, nesses mais antenados. Está ficando mais um público geral no Facebook. Talvez o Lucas ele está usando mais o Instagram, talvez até o Twitter. Será que é lá que você quer conversar com ele? Como que eu posso melhor me comunicar com o Lucas, né? Sem ser invasivo também, né?
E a partir de todas essas perguntas, você vai criando umas linhas guias sobre como que a sua empresa deve atuar. Como que ela deve se comunicar com o seu público. Quais produtos que ela deve lançar, né? E o Lucas está aqui para ajudar a gente a responder essas questões. Mas aí você fala, poxa, minha empresa é muito mais que isso, eu não atendo não é só o Lucas não. Eu atendo mais um monte de gente. Não tem problema, você pode fazer mais de uma persona. A gente pode fazer a persona, sei lá, da Fernanda, jovem, mulher, tem mais ou menos o mesmo perfil do Lucas. Ou então Maria do Carmo, a senhora mais descolada, assim, também trabalha agente de publicidade, designer, gente boa. Daí a gente atende essas 3 pessoas. Mas cuidado, quando você for pensar em criar novas personas. Você não pode ter personas demais, porque a persona, ela serve como se fosse de um atalho mental. Ela ajuda a gente a pensar nas soluções do nosso público, né? Então a persona é um atalho para a gente pensar no nosso público. Se você tem 20 personas, esse atalho não serve de nada, porque você não vai conseguir pensar nessas 20 pessoas ao mesmo tempo. Você pode pensar em 3, no entanto. 3 é um número bom. Entre 1 e 3 pessoas costuma ser o ideal. Às vezes pode ter um pouco mais, mas 3 é um bom número de você ficar por aí. E aí a diferença entre público-alvo e persona são essas. O público-alvo ele é mais descritivo, ele tem um caráter mais anônimo, ele é mais genérico e tem foco em dados demográficos, o que é interessante. Mas a persona vem aqui para completar esse retrato, né? Então, a persona é mais comportamental, né? Que a gente vê que às vezes diferentes perfis demográficos podem ter o mesmo comportamento e a persona vem aqui justamente para poder tentar sanar essa questão. Ela tem um rosto, né? Então é fácil de imaginar. É muito mais fácil você pensar você produzindo um produto, uma solução para o Lucas, que a gente está conversando, do que para um homem de 30, 40 anos que é da televisão, que gosta de publicidade. Sabe, é muito genérico. Mas o Lucas eu consigo imaginar, tem um rosto, eu consigo pensar, poxa, o que o Lucas gostaria, sabe? A pessoa é mais específica e tem foco nos desejos e na humanidade do nosso público. Cria essa conexão, né? Facilita a empatia e por isso que às vezes é tão bem sucedido e tão utilizado assim por tantas empresas.